Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai completar a lista de 4 situações em que a filosofia aparece no cotidiano e muita gente não percebe, tá? Então ontem a gente falou sobre literatura e música e hoje eu vou trazer para vocês as duas últimas aqui dessa lista e na verdade obviamente que tem uma série de outras situações que poderiam estar presentes aqui. Mas enfim, escolhi 4 aqui que são situações em que a filosofia aparece frequentemente, tá? E também vocês vão ver que a última, na verdade as duas, né, de hoje, aparecem mesmo que não apareçam diretamente, certo? Então, muitas vezes você está ali fazendo compras no mercado e tudo mais, e você exercita muitas vezes essas duas potências aqui da filosofia que eu vou citar hoje e que aparentemente não estão ali diretamente ligadas naquela situação específica da compra que você está fazendo. Mas enfim, então são duas situações com vários subtipos e que comparecem em outras situações também, tá? Assim como as de ontem também, né? Como eu expliquei para vocês. Então, antes eu deixo aqui mais uma vez a dica do meu novo livro de poemas, está aqui do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí, o zap está na descrição do vídeo. Se conseguir furar esse absurdo que eu sigo vivendo aqui, a gente de repente conversa aí sobre o livro, beleza? Então pessoal, vamos lá. A primeira das duas de hoje é a política, tá? Que é enfim, é uma situação que envolve praticamente tudo que a gente faz na nossa vida, tá mal ou bem conectado com a política, em maior ou menor medida está sempre conectado com a política, tá? Tanto a política no que ela tem de conexão com o Estado, quanto naquilo que ela tem de exercício do cotidiano, né? Enfim, dessa política do dia a dia, que a gente está o tempo todo exercitando também. Desculpe, naquilo que o Foucault chama de microfísica do poder, né? Então vamos lá, pessoal, já repetindo aqui para vocês, esse livro que eu cito sempre aqui, As Origens do Pensamento Grego, que é um livraço do Jean-Pierre Vernant, e ele fala do surgimento do pensamento grego, lá do helenismo e tal, né, naquelas modificações que aconteceram na Grécia já há milhares de anos aí, né? E que acabaram aos pouquinhos dando origem a tudo isso aí que a gente conhece hoje como política, como filosofia e tudo mais, tá? Então quer dizer, a filosofia ela nasce no mesmo momento, a política nasce da filosofia e vice-versa ali, tá? Na Grécia Antiga. E essa é uma das teses do Vernant aqui, que é bem embasado e tudo mais, é um historiador, então vale muito a pena aí vocês lerem esse livro. Então quer dizer, ali já, porque o contexto aqui é basicamente o seguinte, né? Aconteceu um momento ali na Grécia Antiga, no qual um certo espaço ali geográfico ficou sem rei, ficou sem reino, né? E aí nesse momento a população teve que começar a configurar uma saída para aquilo ali, e isso foi aos pouquinhos dando origem à política, né? A isso que se entende como política, que a palavra política inclusive vem do grego polis, né? E aí essa palavra polis tem uma importância gigantesca para os gregos, a gente foi adaptando isso também para a gente aqui, e que polis significa cidade, e uma das palavras que representa muito bem o exercício da política no mundo de hoje, na nossa época, é a palavra cidadania, né? Que vem justamente de cidade, polis, política, etc e tal, tá tudo interligado, tá? Então pessoal, e aí tem vários várias outras formas aqui ligadas, várias outras manifestações da política nas quais a filosofia aparece. Vamos falar um pouquinho disso aqui nessa primeira parte do vídeo, tá? Então, por exemplo, tá, já pego de sair daqui o livro do Ciro Gomes, está aqui, Projeto Nacional, O Dever da Esperança, e aí essa ideia de projeto é uma das ideias filosóficas do exercício político. Então, quando você pensa na política como exercício ali de proposta, de modificações de contextos para uma sociedade, para uma coletividade, etc. e tal, isso tanto no nível nacional estrito sensu, quanto mesmo no nível de instâncias, né, políticas intercontinentais, multilaterais, como é o caso do Mercosul, como é o caso da Unasul, como é o caso da zona do euro na Europa, do mercado comum europeu, ONU, etc. Tudo isso aí funciona mediado por projetos, mediado por debate público, debate político, etc. e tal.
e ao mesmo tempo também pelas tentativas ali dos grupos mais poderosos de sabotar as coisas, ou de ficar às vezes em muitos casos, né, monopolizando o discurso e tal. Enfim, então tudo isso aí é parte do jogo político e das tentativas de eliminá-lo também, né? Então, quer dizer, e aí para além disso, a ideia de projeto aqui, quando você lê um livro como esse aqui do Ciro Gomes, você percebe que existe ali um trabalho de quê? De filosofia comparada, de pesquisa de dados, pesquisa de informações, comparação de informações, reflexão sobre elementos que diferenciam certas culturas, que podem ser aplicados de maneira positiva num lado e às vezes não podem em outro, enfim, os equívocos, tudo isso faz parte do que é a filosofia também. Então a filosofia comparece na política em vários casos, especialmente naqueles casos em que você tem ali um envolvimento mais complexo, enfim, e de maneira mais séria com a coisa, porque também a gente tem existe muita porcaria na política brasileira, ou naquilo que se chama de política partidária, que na verdade muitas vezes nem política que é gente que está ali muito mais interessado no interesse privado do que em projetar coisas ali para o Estado e tudo mais. Então tudo isso é importante de ponderar e é uma manifestação filosófica da política, certo? Então vale a pena ler esse livro aqui do Ciro, porque tem muita coisa legal aqui nesse sentido, tá? Especialmente para pensar na ideia de projeto também, né? Que na verdade abarca parte significativa disso aqui que eu estou ponderando. E aí tem esse livro aqui também, O Brasil de João Goulart, um projeto de nação. Então tem vários textos aqui, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, César Benjamin e o próprio João Goulart e tudo mais, tá? Nelson Werneck Sodré. Então quer dizer, política é discussão de projeto é filosofia, comparação de projeto é filosofia comparada, né, tentar pescar essas ideias aí que em outros países estão dando certo, que eventualmente podem dar aqui também, aplicar isso, conectar isso de forma histórica, por exemplo, né, com o Brasil, para poder entender quais são os problemas de aplicar uma lei que está funcionando na Dinamarca e aqui talvez não funcione, ou que, enfim, uma lei que às vezes está dando errado lá pode dar certo aqui, etc. Tudo isso é filosofia, tá? É comparação, estudo, pesquisa, debate, conversa, diálogo, tudo isso é filosofia, tá? E tá sempre comparecendo aí na política, certo? O que mais, pessoal? E aí, por exemplo, né? Uma forma de mostrar isso é ler esse livro aqui, por exemplo, do Émile Cioran, História e Utopia, que é um dos livros mais interessantes do Cioran, porque com todo, né, o pessimismo lírico dele, né, mas aqui tem umas sacadas dele bem interessantes que vão inclusive além disso, né? E enfim, ele fala aqui do conceito de utopia e tem uma frase aqui que eu cito sempre, que está na página 90, se não me engano, pelo que eu lembro, deixa eu ver aqui, na página 90 ele diz: só agimos sob a fascinação do impossível. Isto significa que uma sociedade incapaz de gerar uma utopia e de consagrar-se a ela está ameaçada de esclerose e de ruína, certo? Então a importância da utopia, que não é outra coisa senão projeto, né? Você projetar mudanças, projetar melhorias ou, enfim, modificações, discussões e pesquisas para poder melhorar a sua sociedade ali. O que mais, pessoal? E aí tem um outro aspecto aqui, tá? Para finalizar essa parte da política, né? Da situação da política como manifestação da filosofia, tá? Tem uma outra parte aqui que aí se insere mais nessa questão das manifestações da micropolítica, tá? E portanto de tudo aquilo que envolve a vida social para além do Estado, né? E que invariavelmente acabam influenciando também o funcionamento do Estado, em maior ou menor medida, tá? E uma dessas manifestações, uma das mais importantes aí da história, né, da humanidade, é a chamada contracultura, tá? Então, esse termo ficou muito famoso, ligado com a política, com as manifestações
de grupos, né, novos ali nos Estados Unidos, década de 60, década de 70, mas isso de certa forma acontece sempre, desde que o mundo é mundo, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Renascimento, né, que apareceu ali no final do século XV, né, e perto do início do século XVI ali, aquilo que hoje a gente chama de Renascimento não deixa de ser um certo movimento de contracultura para poder deslocar a hegemonia bizarra ali da Igreja Católica, da Idade Média, aquela coisa bizarra que foi a Idade Média, tá? Então, quer dizer, a contracultura não é algo que nasceu nos Estados Unidos ali na década de 60, mas esse nome acabou pegando ali, e o fato é que muitos eventos e muitas manifestações culturais que acabam aparecendo para poder criticar elementos que estão ali meio constituídos demais, repetitivos demais, e muitas vezes até meio violentos, autoritários, etc. e tal, cabem nessa ideia de contracultura, certo? Então vamos pegar, por exemplo, aqui, né? Para falar diretamente dessa questão da contracultura dos Estados Unidos, que tem um monte de coisa bacana que aparece ali, os punks, os hippies, enfim, né, muita coisa legal que apareceu lá e aí até fenômenos que são um pouquinho anteriores, mas que vão ali se deslocando para novas formas, né, a poesia beatnik, enfim, uma série de coisas legais ali, tá, que dá para falar. Esse livro aqui é muito legal, eu já falei várias e várias vezes esse livro, que é um dos livros mais sensacionais aqui que eu já li, que é o Caos, Terrorismo Poético e Outros Crimes Exemplares, do Hakim Bey, tá? Que é um cara aí da contracultura dos Estados Unidos, e tem uma série de coisas interessantes aqui que ele fala no sentido mesmo de manifestações que a gente pode fazer no cotidiano e que são críticas, né, às ideias muito fixas, muito estabelecidas, e até mesmo os equívocos que a gente vê no poder e tudo mais. Não só no poder político do Estado, mas no poder das empresas, no poder dos ricos, no poder dos poderosos, com perdão da redundância, né? Mas que muitas vezes acabam ali não sendo contrapostos da maneira correta, porque, enfim, muitas vezes o poder cega, né? Não só quem já está lá, mas quem também às vezes se conecta com aquilo ali de uma maneira meio ingênua, ou muitas vezes até meio masoquista, o caso do pobre de direita aqui no Brasil, que a gente cansa de falar, né? E, enfim, então a contracultura é uma manifestação política, é uma manifestação filosófica da política, fundamental, tá? Então esse aqui é um exemplo, e, como eu falei, não existem só manifestações de contracultura filosófica e, portanto, política nos Estados Unidos, né? A gente teve um dos movimentos mais conhecidos do mundo aí nesse sentido foi também o Maio de 68 na França. Então está aqui o Guy Debord, Sociedade do Espetáculo. Já fiz vídeos sobre ele aqui, né, explicando, né, o que representa aqui algumas ideias do Debord e tal. E, enfim, a Sociedade do Espetáculo, esse livro e o próprio engajamento do Debord ali naquele momento, e, enfim, a ampliação das discussões que ele foi, né, espalhando, né, pela sociedade da França. Muita gente diz que o Maio de 68 não aconteceria sem esse livro aqui, tá? Então, quer dizer, tá aí o Guy Debord, Sociedade do Espetáculo, que também é um exemplo de manifestação filosófica na política e, portanto, também, né, no nosso cotidiano. E esse livro aqui também é muito legal, se chama Guy Debord, né, do Anselm Japp, que é ou Japp, né, enfim, que é um filósofo alemão. E ele faz aqui um resumo e uma explicação aqui detalhada, na verdade, de uma série de elementos bacanas aí do situacionismo, né, movimento ali fundado pelo Debord, que na verdade também é um exemplo em várias questões legais aqui, os participantes do movimento, as formas como essa proposta, né, e essas atividades ali, enfim, contraculturais dos situacionistas foram sendo articuladas com a discussão universitária, com o cinema, com a literatura, uma série de coisas bacanas aqui também. Esse livro é sensacional e vale muito a pena. Eu já li duas vezes esse livro aqui, é muito bom, tá? E, enfim, essa é mais uma dica para a gente entender uma situação filosófica, uma situação política, né? Uma situação do cotidiano que é filosófica em essência e que está conectada com a política aqui, tá? E por último, a gente fez aqui, né, acabei de fazer 2 vídeos sobre o Julian Assange, tá aqui, os cyberpunks,
Então, eles mesmos, né, usam aqui a expressão filosofia hacker, né, porque inegavelmente o Julian Assange é um fenômeno contracultural do nosso tempo, né? É um cara que está aí jogando para poder, enfim, espalhar os crimes dos poderosos, do poder e tudo mais, e está inclusive para ser preso aí em prisão perpétua por isso, né? Enquanto que tem gente aí espalhando informações privadas dos outros, caso do cara do Facebook, por exemplo, que vai ganhar prêmio. Então, quer dizer, esse é o mundo bizarro que a gente vive, e que figuras como Julian Assange são importantíssimas, como Debord, como, enfim, vários outros que eu estou citando aqui, porque são leituras alternativas e ao mesmo tempo brilhantes aí a essas coisas bizarras que a gente vê aí, tá? Então, os cyberpunks são também uma manifestação, uma situação que quando eu falo cotidiano, né, é porque isso está, na verdade, como potência, não só no trabalho do Assange Stricto Sensu, da galera do Wikileaks, e de um monte de gente que faz isso aí também, o próprio Snowden e tal, mas a internet está aí, está todo mundo usando, né, e isso interfere na maneira de todo mundo não só funcionar no dia a dia, mas também, ao mesmo tempo, ser tolhido de ter acesso a informações mais amplas, ter acesso a discussões mais amplas, aprofundamento de questões e tudo mais. Então ele discute várias coisas dessas aqui nesse livro, né? E eu já fiz 2 vídeos aqui falando sobre ele, mas vale a pena ler porque tem muita coisa legal ali também, tá? Que vocês podem aproveitar. Então, pessoal, é mais ou menos isso aí, tá? A questão né, a situação em que a filosofia aparece, muita gente não percebe no cotidiano, é a política, né? Então, quando alguém disser, porque política, isso aí não interessa, aí, deixa isso pra lá, isso aí, a política não serve para nada, desconfia, porque ou tem algum interesse, né, enfim, escuso ali, ou é mera alienação de quem não está entendendo muito bem, né, o que está acontecendo, porque a política está em tudo, né? Enfim, pessoal, e aí, para você ter uma conexão bacana com a política, tente a filosofia, tente esse exercício, porque vale a pena, porque você vai entender melhor as coisas, isso é um fato concreto, tá? E aí, pessoal, vamos para a segunda situação, né, do vídeo de hoje, tá? Então falei da literatura, da música, da política, e a quarta situação em que a filosofia aparece no cotidiano e muita gente não percebe é a atividade de fazer perguntas. Então, repito aqui, tem muita gente que fica dizendo, não, porque filosofia, a pessoa faz isso às vezes, ou para poder pagar de bonzão, para não usar outro termo. Então, só quem faz filosofia sou eu, tá? Eu estudei, me formei lá, tenho mestrado, tenho doutorado, você não é filósofo. E aí muitas vezes essas pessoas se encastelam e não discutem com ninguém, não debatem com ninguém, não escutam ninguém, né? Porque o sujeito está ali, não tem diploma, não estudou nada, não leu ninguém, então não interessa. Na verdade, quando você está fazendo perguntas, você já está exercitando a filosofia. E ao contrário do que essas pessoas que eu estou citando aqui dizem ou acreditam, ou fingem que acreditam, né? Os próprios grandes filósofos já formularam essa questão, enfim, trocentas vezes, é só ler direitinho, né? E não ficar encastelado achando que a filosofia é uma coisa só de gaveta, de gabinete, de universidade e tal, tá? Então vamos lá, por exemplo, né? Então tem várias atividades aqui que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre essas coisas que são ligadas a essa atividade de fazer perguntas, tá? Então, por exemplo, questionar, exercitar a dúvida, não aceitar verdades autorreferidas e impostas, a dialética, né, que aí dá para fazer até vídeo aqui sobre isso, porque essa questão da dialética é gigantesca, né, um debate extenso aí na filosofia, e enfim, uma série de outras questões. A reflexão também é um pouco isso, você parar e se questionar sobre as coisas, inclusive essa palavra, né, que o Descartes usou lá, né, essa penso logo existo, né, que essa frase que todo mundo conhece, tal, que é do Descartes lá, ela deriva de uma expressão latina que é cogito ergo sum. Então, quer dizer, e esse sum seria o verbo ser e o verbo existir ali em contextos diferentes. Então, quer dizer, esse cogito, ele tem também no português, né? Quando você vai ver o que significa cogitar, é exatamente isso, cogitar, né? Ponderar, questionar e tudo mais, tá? Então, pessoal, vamos lá, falando um pouquinho aqui, alguns exemplos rápidos, tá? Para poder situar isso aqui junto com o debate aqui dos
dos livros, tá? Cito mais uma vez aqui um livro do grande Carl Sagan, tá aqui, tá? O Mundo Assombrado pelos Demônios, e tem um capítulo aqui nesse livro, que é o capítulo 19, tá? Que se chama justamente Não Existem Perguntas Imbecis, está aqui na 310, certo? Hoje eu já penso um pouco diferente disso, eu acho que existem perguntas imbecis, mas não essas que ele está ponderando aqui, obviamente, né? Quais são as perguntas imbecis? São aquelas que são fofoquinha, são conectadas com a vida privada dos outros, para encher o saco dos outros, para poder ficar perturbando, querendo saber o que a pessoa faz em casa, ou na sua vida pessoal, e blá blá blá. Isso é uma pergunta imbecil sempre, né? A não ser que você estabeleça ali uma amizade com a pessoa, e mesmo assim, quando você é amigo de verdade mesmo, você tem a ponderação dobra, porque a amizade é um pouco isso também, né? E aí você não fica fazendo pergunta estúpida como essa gentalha, por exemplo, que na verdade eles não estão nem fazendo pergunta, porque eles sabem que se fizessem essas perguntas estúpidas, eles iam receber a resposta que eles merecem. Então eles têm que fazer o quê? Fofoca, intriga, hackeamento de sistema, vômito de coação e etc e tal, tá? Mas vamos voltar aqui ao que realmente interessa, o que é mais sério, o que é uma coisa de adulto de fato. Então vamos lá. No capítulo 19 aqui do Carl Sagan, não existem perguntas imbecis, ele está se referindo a um tipo específico, né? E ele diz um negócio muito legal aqui, ó. Na página 311, ele fala o seguinte: de vez em quando tenho a sorte de lecionar num jardim de infância ou numa classe do primeiro ano primário. E não é no jardim de infância do inferno, como é o dessa gente aí. É no jardim de infância de gente, né? E aí ele diz: muitas dessas crianças são cientistas natos, embora tenham mais desenvolvido o lado da admiração que o do ceticismo. Então por que ele está dizendo isso? Porque ele diz, em outro capítulo aqui, que as duas características principais para você ser um bom cientista são a admiração e o ceticismo. E essas duas coisas conectadas funcionam muito bem porque você vai procurando, né, as respostas para perguntas muitas vezes impossíveis, né, junto com o ceticismo que vai ali te dando a ponderação necessária para não ficar fazendo cagada toda hora, como é o caso dessa gente aí, tá? Enfim, e aí ele diz, né, que as crianças têm mais desenvolvido o lado da admiração do que o ceticismo. É natural, isso é normal do processo, né? Agora, é interessante você manter essa admiração junto com o ceticismo, depois que você vai virando adulto. Senão você acaba ficando um pragmático, reducionista, um simplista, né, uma pessoa pobre de criatividade, visão de mundo e tudo mais, tá? E aí ele continua: são curiosas, intelectualmente vigorosas, perguntas provocadoras e perspicazes saem delas aos borbotões, demonstram enorme entusiasmo, sempre recebo uma série de perguntas encadeadas, elas nunca ouviram falar da noção de perguntas imbecis, tá? Mas, agora ele faz aqui um porém, mas quando fala ao estudante do último ano do secundário, que é o terceiro ano, no caso aqui do Brasil, né, do ensino médio, eu encontro algo diferente. Eles memorizam os fatos, entre aspas, né? Porém, de modo geral, a alegria da descoberta, a vida por trás desses fatos, se extinguiu em suas mentes. Perderam grande parte da admiração e ganharam muito pouco ceticismo. Ficam preocupados com a possibilidade de fazer perguntas imbecis, estão dispostos a aceitar respostas inadequadas, não fazem perguntas encadeadas, a sala fica inundada de olhares de esguela para verificar a cada segundo se eles têm a aprovação de seus pares. Vêm para a aula com as perguntas escritas em pedaços de papel que subrepticiamente examinam, esperando a sua vez e sem prestar atenção à discussão em que seus colegas estão envolvidos naquele momento, etc. e tal. Então assim, pessoal, na verdade, né, as crianças têm aquela época, né, que a gente costuma chamar da fase dos porquês, né? Por que isso, por que aquilo? E isso muitas vezes, eu já percebi isso várias vezes na minha vida, as pessoas muitas vezes vão, deixa isso pra lá, não pergunta isso não, isso não é coisa de criança e blá blá blá. Quando na verdade o que você está fazendo ali é desestimulando uma característica que a criança tem e que se você consegue escapar, né, dessa coisa pesada que é ali esse moralismo dos adultos que vai travando a tua capacidade filosófica, você aí consegue virar alguém realmente inteligente, né? Porque isso muitas vezes vai transformando, você vai estupidificando a gente. A gente fica com medo de fazer perguntas, com medo de se questionar e vai aceitando tudo que é dado como óbvio, e aí você não cresce, você não amplia os seus horizontes e não exercita a filosofia, né? Agora, quando a gente lê, por exemplo, eu trabalhei esse livro aqui com os alunos de ensino médio, né, Filosofia para Jovens,
Não sei nem se foi ensino médio ou fundamental 2. Mas enfim, é a Maria Luísa Silveira Teles, tá? E ela diz aqui em 2 trechos coisas que são exatamente isso aqui que eu estou dizendo. Ela diz que a filosofia, né, ela ajuda a levantar questões como: quem sou eu? Qual a minha origem? Qual o meu destino? Como devo agir? Perguntas, né? E aí, isso aqui na página 11. E aí na página 12, ela, de novo, levanta essa questão. O filosofar é, portanto, próprio da natureza humana. O que é isto? O que é o homem? Né? Qual a sua humanidade? O que é o ente? Qual é a sua entidade? E várias outras, por quê? Para quê? E tudo mais. Né? Então, quer dizer, as perguntas são essencialmente filosóficas. Você fazer perguntas é um ato filosófico. Tá? Então, quer dizer, isso é importante de ponderar aí. E aí, mais um detalhezinho aqui antes da gente finalizar. Esse livro aqui, por exemplo, né, As Coisas São Assim, que é um pequeno repertório científico do mundo que nos cerca, John Brockman e Katinka Matheson são os organizadores, que é um livro que eu também li novo e que foi muito legal, me ajudou bastante também enfim, exercitar, né, essa filosofia. Quando você vê aqui os títulos dos capítulos, tem pelo menos aqui, quer ver? Ó, deixa eu ver, eu marquei aqui 3, 4, 7, 11, pelo menos 11 capítulos são perguntas. O título do capítulo já é uma pergunta. Então, o que aconteceu antes do Big Bang? De onde viemos? Quem culpamos pelo que somos? Por que algumas pessoas são negras? A mente pode fazer mais do que o cérebro? Como nos comunicamos? O que é o tempo? E etc, etc, etc. Então, quer dizer, fazer perguntas, né? Isso é filosófico, é científico. Então, quando você estiver fazendo uma pergunta no seu dia a dia, depois você pode parar, né? Às vezes você nem discute isso naquele momento, nem reflete porque está ali no meio do bate-papo, mas depois você pode parar sozinho lá e pensar, tá vendo? Fiz filosofia, né? Quem disse que filósofos são só os Platões da vida aí, né? Todo mundo tem essa capacidade também. E aí, pessoal, para finalizar, deixo aqui com vocês algumas dicas justamente de buscas, né, de perguntas, ou seja, portanto, dessa situação filosófica que todos nós fazemos e que algumas figuras, alguns autores, alguns escritores, alguns cientistas, filósofos, etc., transformam isso em livro, mas que está na cabeça de todo mundo. Tá? Então, por exemplo, a origem da espécie humana. Tá? Então, de onde viemos, né, nós humanos, tá? Aqui está, ó, a história concisa da linguística, né? Então, de onde veio a linguagem, quando que a gente começou a falar, o que significa isso, né? O que representa isso? A origem das espécies do Charles Darwin, né? Então, de onde vêm os seres vivos, né? Como que eles evoluem, como que eles mudam, são perguntas aí que os pensadores e nós, né, fazemos aí sempre, tá? Esse aqui do Paul Davies, O Quinto Milagre, em busca da origem da vida, de onde veio a vida, né? Como que a vida nasceu, como é que a matéria inorgânica deu origem à matéria orgânica, e etc. e tudo mais, tá? E aí vocês vão vendo que, né, isso aqui é um caminho para trás, né? De onde veio o ser humano, de onde veio os bichos, de onde vieram, né? De onde veio a vida. E aí eu finalizo com esse aqui, tá? A origem do universo, né? Então, de onde veio o universo nasceu de onde, como é que esse troço grande, gigantesco aí nasceu, tá? E será que é um universo só? Hoje em dia a galera já acha que são multiversos, tem muita gente aí que debate essa questão. Então, quer dizer, essa capacidade, essa atividade de fazer perguntas, que na verdade repito aqui sempre, é o modo de funcionamento ali do Caim do Saramago, tá? Se vocês querem saber o que é um filósofo, leiam, por exemplo, né, tem várias possibilidades, uma delas é ler aqui o Caim do Saramago, porque o Caim do Saramago é um dos grandes filósofos da humanidade, é um cara que parou e, pera um instantinho, meu irmão, olha só, não é bem assim não, né? Por que isso, por que aquilo, pera um instantinho, vamos discutir isso aí de novo, não é bem assim não. Então isso é filosofia também, e é filosofia que a gente faz no cotidiano sempre, tá? A única vez que a gente não consegue fazer isso é quando governos autoritários ou quando, enfim, empresas autoritárias, seres humanos autoritários começam a achar que a verdade única e exclusiva é a deles e aí ficam tolindo os outros. Por isso que a filosofia fundamental tem que continuar existindo sempre para proteger a gente, para ajudar a gente a pensar muito além dessa gente. Beleza, pessoal? Então foram essas aí as 4 situações em que a filosofia aparece no cotidiano, muita gente não percebe, tá?
e a gente volta no próximo vídeo do canal aqui. Grande abraço, tamo junto, fui.